paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no primeiro livro de Crônicas, né? A leitura, essa é a segunda leitura bíblica que estamos fazendo aqui no canal. Essa é de sequência cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos, mais ou menos, né? De acordo aos acontecimentos, de feitos que aconteceram na mesma época. Então, a sequência agora, depois de Samuel, foi Crônicas. Eu sempre deixo a playlist aqui em cima para que você possa acompanhar. O vídeo está sendo publicado de terça e sexta-feira, para que assim todos possam acompanhar a leitura. Hoje veremos a partir do capítulo 20 de 1 Crônicas, diversas vitórias. E aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Depois foi e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro, o que havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra, com talhadeiras de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer, os filisteus então Sibecai, o Zatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa e ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. Então Elanã, filho de Jair, feriu a Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era da raça de Rafa, e injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. E no capítulo 21, está falando sobre o recenseamento do povo, né? Lembra que quando parou a guerra ali, a gente já viu isso, né, no livro anterior, que Davi teve em seu coração e pediu para Joabe para recensear o povo, ou seja, para fazer a contagem do povo. Naquela época, o recenseamento era feito para saber em relação ao exército, né, quantas pessoas poderiam levantar a espada, ou seja, era contado apenas de homens 20 anos acima e que provavelmente teria uma idade limite também, que aqui não fala, mas que seriam capazes de enfrentarem uma guerra. Então, no capítulo 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Olha só, Joabe abrindo os olhos aqui de Davi, né? Joabe sendo um instrumento do Senhor ali, informando a Davi: mas por que você está fazendo esse recenseamento, né? Deus não pediu para fazer isso. Se Deus tivesse pedido, obviamente teria que ser feito, mas como Deus não pediu,
Então, por que que ele tem isso no coração? Até mesmo porque as lutas vencidas, quem venceu foi Deus e não ele, né? Não eles, aliás. E continua no versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, os que arrancavam da espada. De Judá, 470.000 homens, os que arrancavam a espada. E aqui, para não ficar enfadonho, né, porque não tem necessidade de a gente saber quantos guerreiros existiam em cada lugar, então a gente vai pular uns versículos aqui. Perdão pela confusão aqui. Na realidade, não precisa, aqui ele não está fazendo um recenseamento das pessoas, não tá, só está resumida a história aqui. Então a gente continua no versículo 6. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém a destruir. Destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Olha só, Davi pecou contra o Senhor, né? E, obviamente, toda ação tem uma reação, né? Então, como Davi pecou, ele teve a punição. Deus ainda deu opções para que ele escolhesse. Mas como ele entendeu, né, tudo o que estava acontecendo, ele sendo um ungido do Senhor, obviamente ele entendeu que se eu pequei contra o Senhor, que o Senhor me castigue, não os homens, né? Então ele escolheu 3 dias ficar nas mãos do Senhor. Mas quando ele viu que o povo estava sofrendo pelo seu erro, então ele clamou ao Senhor para que livrasse o povo. Ele poderia pagar pelo seu pecado, pelo seu erro, mas o povo não merecia passar por isso, porque o povo não errou nessa questão, né? Então Davi se sujeitou ali ao Senhor para que livrasse o povo. E a gente continua aqui no versículo 19. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gate, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando trigo, e Davi veio a Ornã. Então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã:
Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça ao rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trigos para lenha e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. E Davi, o rei, disse a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. A questão aqui, né, que Davi fala, não, eu não aceito que você me dê, porque eu quero fazer um sacrifício ao Senhor. E o sacrifício não seria sacrifício se ele simplesmente ganhasse e passasse para Deus, né? Como se costuma muito fazer, né? Então, Davi entendeu ali que ele teria que se dispor para, como se diz assim, para cumprir o desejo do Senhor, né, o mandado do Senhor. Então, ele teria que se dispor do que é seu para fazer, né, para cumprir, e não se dispor do que pertence a outra pessoa. E continua no versículo 25. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir perante ele consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor, né? Então imagina só, Davi realmente se preocupou quando ele conseguiu ver o anjo destruidor ali, né? Quando ele conseguiu ver que realmente o anjo estava ali para destruir a cidade. E ele então, ele no momento ele precisaria fazer ali os sacrifícios ao Senhor, né? Dedicar ali o seu tempo ao Senhor, que eles tinham costume de fazer isso no templo feito propriamente para ele, né? Que Moisés tinha feito. Mas como não estava tudo ali, né, a arca da aliança, as coisas todas, os pertences todos da tenda de Deus, que na época ainda era tenda, como não estavam ali, estavam em outra cidade, levaria muito tempo até chegar a outra cidade, né? Então, temendo a Deus para que pudesse talvez prolongar esse castigo, né, que talvez pudesse prolongar ali a destruição do anjo do Senhor. Então ele sacrificou ali mesmo no holocausto que ele preparou para Deus, a mando de Deus, né, a mandado de Deus. E a gente vai continuar aqui no capítulo 22. Preparativos para construir o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tiros traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Lembra que Davi, ele teve desejo em seu coração em erguer um templo ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Mas isso não quer dizer que quando você vai à igreja, Deus não está lá. Até mesmo porque a palavra do Senhor também diz: onde dois ou mais falarem meu nome, lá estarei. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não quer dizer que ele vai ficar ali porque aquela casa foi feita para o nome dele. Não.
ele está ali quando os seus filhos vão ali para adorá-lo, para cultuá-lo, né? E então, como Davi era um homem de guerra, ele tinha muito sangue em suas mãos. Então Deus não permitiu que ele fizesse o templo, mas prometeu a ele, né, fez uma aliança com ele ali, que a descendência dele nunca faltaria um trono para a descendência dele, desde que obviamente andasse nos caminhos do Senhor, e que o seu filho Salomão construiria esse templo. Então, como Davi não iria construir mais o templo, o que ele fez? Então, vou deixar tudo preparado, né? Deixar todo o material necessário que ele vai usar. Inclusive, ele deixou muito mais do que iria usar. E o desenho ali, né? A arquitetura ali, Deus planejou tudo também e capacitou cada um para fazer o seu trabalho ali, que Deus permitiu, né? E a gente continua no versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu derramastes sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Olha só que maravilha, né? Ele ter recebido essa notícia de Deus, né? Que haveria repouso. Naquela época havia guerras, muitas guerras, né? Mas Salomão teria paz e tranquilidade, não haveria guerra, exatamente para que Salomão pudesse se dedicar à casa do Senhor sem nenhum contratempo, né? E continuamos no versículo 10. Ele edificará uma casa ao meu nome e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem tenhas pavor. Eis que a minha opressão Eis que a minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obras de pedra e madeira, e todos os homens que são peritos em toda a sorte de obra. Do ouro, da prata, do cobre, do ferro não há conta. Levanta-te e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a essa casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Que maravilha, né? Olha só, ali tendo a promessa divina, né, da prosperidade de seu filho. Aliás, não só de seu filho, de toda a sua descendência, né? Deus prometeu a descendência de Davi, né? Não foi somente o seu próximo filho. O próximo filho, né, que foi ali Salomão, depois que Deus falou com ele, seria para a edificação do templo. Mas o trono era da descendência de Davi. Então, uma notícia direta de Deus assim, Deus prometendo fidelidade para com sua descendência, né? Fidelidade para com sua família. Olha só, e Deus não é homem para mentir, né? Não é homem para que se arrependa.
de um bom feito, né? A única coisa que ele se arrepende aqui, que a gente vê, é quando, no caso de punir seus filhos, né? Como a gente viu aqui, em relação à peste, que seriam os 3 dias, ao que tudo indica que não ficaram os 3 dias, né? Eu não sei se esses 3 dias são literários, né? 3 dias mesmo, ou em relação ao tempo, porque tem muitas coisas na Bíblia também que são diferentes em relação ao tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Tanto que tem um versículo que fala, né? 1000 anos aos olhos de Deus é como um dia, e um dia aos olhos de Deus é como 1000 anos. Então, dá para mostrar que a diferença de tempo entre o céu e a terra, né? A contagem de tempo é muito diferente. Então, não sei dizer ali se realmente eram 3 dias terrestres, vamos dizer assim. Mas o importante é que Deus, quando viu o sofrimento de seu povo ali, e quando viu também o arrependimento sincero de Davi, ele voltou atrás e não deixou que o espírito vingador destruísse a Jerusalém, porque o acordo foi esse, né? A peste e a destruição de Jerusalém, né? A destruição aos arredores ali. Provavelmente a sua proteção, né? O entorno ali da cidade. E Deus não fez isso, né? Teve a peste ali, mas Deus não permitiu que fosse destruída a cidade por amor a Davi, por amor aos seus filhos. E hoje ele continua com esse amor está cada vez mais forte. Deus não desiste de ninguém, Deus não desiste de você, por mais que você tente lutar, Deus está te chamando, Deus te quer na presença dele, Deus tem um propósito em sua vida e você não está dando ouvidos. Você acha que você está fazendo e Deus está se agradando, mas não, você tem que fazer de coração. Ah, mas o que que eu faço? Eu acredito em Deus e o que eu faço? Você não tem, você acredita em Deus, você tem que ter fé em Deus. A palavra de Deus compara a fé como um grão de mostarda, que na época era a menor das sementes. Hoje a gente sabe que tem sementes menores que mostarda. Mas a questão é, uma semente tão pequenininha que ao ser plantada, cuidada, regada, cresce imensamente. E a fé é exatamente isso também. Você acredita em Deus? Já é o começo. Então, se você acredita em Deus, trabalhe nisso. Procure conhecer a palavra do Senhor, procure conversar com o Senhor, orar ao Senhor. Ah, mas eu não sei orar. Converse com o Senhor como você está conversando com um amigo sincero, porque Ele está te ouvindo. Agora, prepare o seu coração, tenha a mente e o coração limpos para o Senhor, para que você também possa ouvir a sua resposta. Exatamente, ouvir a resposta de Deus. Deus responde aos seus filhos. Mas para isso a gente tem que estar atento, a gente tem que saber discernir, a gente tem que saber quando a gente está escutando a voz de Deus, quando é o Espírito Santo que está sussurrando em nossos ouvidos, ou quando é o demônio que está tentando fazer você acreditar que você está servindo a Deus. Exatamente isso acontece porque Lúcifer é o rei da mentira, né? Ele se disfarça de anjo de luz. Lembra que a palavra diz que ele era um querubim no braço direito de Deus? Então, ele tem muita força, sim, mas a palavra de Deus também diz que ele era muito belo, né, aos olhos, ou seja, bonito, ele era muito bonito. Então, ele vai vir até você com beleza, com simpatia, entendeu? Por quê? Para fazer você acreditar que realmente você está servindo ao Senhor. Ele não vai mostrar o seu coração para você. E isso a gente só vai ver no juízo final, né? No dia que realmente vier a sentença total ali, que Deus vai destruir ao demônio. Ali sim, quando a gente já estiver na glória do Senhor, ali sim a gente vai ver a verdadeira face dele, que é, como diz o ditado no mundo, né, que as aparências enganam, né? Então, não dizem que o que vale é a intenção, exatamente isso. Então, a gente vai ver exatamente o coração dele, o que ele tem por dentro, o que ele sente. E lembre-se que Deus também sabe o que você sente, Deus também sabe o que você tem no seu coração. E Ele sabe o que você está passando. Muitas vezes, na hora da tribulação, né, nas preocupações, nas lutas, a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, porque a gente fala, a gente clama, a gente chora,
e não escuta a resposta de Deus, né? Não aparece uma resposta. Lembre-se que, primeiro, o tempo é diferente entre os céus e a terra. Segundo, tudo acontece de acordo à vontade de Deus. Se você estiver pedindo algo para si, é diferente do que você está pedindo algo para o bem-estar das pessoas ao seu redor. E o que você está pedindo para si é algo egoísta? É algo que você realmente necessita? É algo que vai fazer diferença na sua vida se você não conseguir? Então tem tudo isso. E, logicamente, depende da vontade do Senhor. Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu coração para com Deus? E lembre-se que o seu coração não tem que estar atento somente a Deus, porque a palavra de Deus também diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que esse foi um dos mandamentos mais difíceis, porque o ser humano ele é egoísta, ele quer tudo para si, né? Então a gente acaba pedindo a Deus para coisas para a gente. A palavra de Deus diz: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Muitos usam essa palavra para dizer que você vai prosperar financeiramente. Mas lembra-se que Jesus disse: é mais fácil uma agulha entrar no fundo, é mais fácil uma linha entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que o rico não entrará lá, não quer dizer isso. Está dizendo que é difícil. Por quê? Porque normalmente, na maioria dos casos, quando o ser humano ganha uma certa quantia em dinheiro, quando tem riquezas materiais, ele acaba se louvando com isso, ele acaba se enchendo de orgulho perante isso. E a gente sabe que isso não tem valor nenhum, porque isso tudo ficará aí quando a gente se for, né? Isso aqui é verme, né? Por que Deus fala, não, vocês vermes? Porque isso aqui é verme. Isso aqui, sem a alma, sem o fôlego de vida, isso aqui, ela se come, ela se transforma em verme ali dentro, né? Eu não sei explicar cientificamente como que é, mas é isso mesmo. Se você deixar uma carne dentro de um saquinho fechado, não tem nenhum bicho ali, mas logo, logo vai começar a aparecer vermes. Por quê? É a própria carne. E acaba consumindo a carne. Então isso aqui vai apodrecer um dia, não vai ter nada. Então não se preocupe com as coisas deste mundo aqui. Buscai ao Senhor de todo o teu coração. Se você tem dificuldade, pede ajuda a Ele. Quando você pede ajuda a Deus, Ele te guia. Mas tenha consciência que Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Sempre Deus, Deus e Deus. Depois vem você, depois vem sua família, depois vem o resto. Então, priorize as coisas de acordo realmente à sua importância, a importância real, não a importância que você sente, que você vê. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, Senhor, por tua mensagem, Pai. Hoje em especial, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, em relação ao clima aqui na terra, Senhor. Lugares chovendo demais, lugares sem chuva nenhuma, Pai. Por favor, Senhor, abençoe-nos com a temperatura adequada para cada um de nós, Pai. Umedeça a terra de acordo à sua necessidade para produção do alimento, não só para nós humanos, como para os animais também. É muito duro, é muito doído ver os animais ali comendo palha porque o mato está seco, Pai. É muito duro ver lugares enxurradas de água e pessoas ali perdendo suas vidas, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um de nós, Pai. Que o mundo tenha a oportunidade de se arrepender de seus maus caminhos e se voltar para Ti, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.